Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Que culto glorioso nós estamos aqui, adorando a esse Jesus que nós apenas estamos sentindo, mas que um pouquinho de tempo nós o veremos face a face. É muito maravilhoso imaginarmos isso, não é, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, pode se assentar. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta rica oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor Levi Faria, ao pastor desta igreja, pastor Wesley, às lideranças do Varon e das irmãs do Círculo de Oração, que Deus continue os abençoando poderosamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui também quero pedir oração, pedimos a oração pelo nosso pastor presidente, pastor Levi Faria. Pedimos à igreja, que continue orando por ele, para o Senhor Jesus continuar dando saúde, força e vigor, e estabelecendo a saúde dele, normalizando ali, aquele coração dele. Amém, irmãos? Podemos contar com as orações dos irmãos? Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Quero aqui fazer a leitura apenas do versículo escolhido. A epístola do apóstolo Pedro, 1 Pedro, no capítulo 4, e apenas o versículo escolhido para este evento, um evento de irmãs e de irmãos. Mas, irmãos, estamos aguardando um grande evento, em que toda a igreja estará reunida. Já é tão maravilhoso estarmos aqui neste evento. E volto a dizer, imagina aquele dia glorioso em que a igreja reunida, universal, estaremos todos juntos, naquele grande evento, o arrebatamento da igreja. Que coisa gloriosa, aleluia. Versículo 7 diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Que tema importantíssimo. Mais que importante. É um tema que tem que estar na nossa vida diariamente. Todos os dias precisamos pensar que Jesus está voltando. Pode ser hoje o arrebatamento. Não sabemos, mas pode ser hoje. E nós estamos preparados. Creio que a igreja do Senhor Jesus aqui também em Delfim está preparada. Sentimos isto. Porque há uma comunhão tão gloriosa entre nós, irmãos. Há uma presença tão gloriosa de Jesus aqui neste lugar. Nós já podemos sentir isso nos hinos da harpa, quando o irmão cantou um hino aqui em que eu não havia ainda escutado, quando aquela frase que ele cantou assim, que culto glorioso será. Naquele dia glorioso, irmãos, que culto maravilhoso será aquele. Aí me lembrei quando ele estava cantando de Isaías. Me lembrei naquele momento que o irmão cantou aqui. Eu até quero voltar aqui em Isaías, no capítulo 6. Quando ele presencia um culto glorioso que estava acontecendo no céu. Ele chegou a presenciar uma pequena parte. O versículo 1 diz assim, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. O céu se descortinou para ele viu, irmãos. Quando o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam ali cultuando.
Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo. Ei, irmãos, que coisa gloriosa! Aqui nós dizemos que Jesus é santo, que Deus é santo. Imagina naquele lugar, face a face, dizendo: Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo. Obrigado por estarmos aqui. O Senhor nos salvou, nos redimiu, nos purificou, nos lavou. Deixou as nossas vestes brancas como a neve. Deixou a igreja adornada para estar ali, na presença dEle. Ei, Jesus maravilhoso. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que coisa gloriosa. Ah, irmãos, e nós vimos aqui, quando os irmãos e as irmãs estavam aqui, recitando alguns versículos da Bíblia, falando algumas coisas aqui. E dentre as coisas que eles falavam, eles diziam que lá os profetas já diziam sobre a vinda de Jesus. O Antigo Testamento já mencionava a vinda dele, a sua segunda vinda. Quantas vezes é mencionado na Bíblia aqui a volta de Jesus, a sua segunda vinda? No Novo Testamento são incontáveis as vezes, são muitas vezes que é mencionado. E uma delas está aqui, neste tema tão glorioso. E aqui nós vemos quando o apóstolo Paulo, ele alerta a igreja. Uma igreja que estava sendo ali perseguida por Nero. Os cristãos naquela época aqui de Pedro estavam sendo perseguidos. E nos conta uma história que Roma, ela foi incendiada. E depois disto, este rei tão mau colocou a culpa nos cristãos e eles foram tremendamente perseguidos. Então o apóstolo Paulo, ali, neste contexto tão difícil para os irmãos, e não está sendo tão diferente não este mundo aí, irmãos. Está cada vez mal, o pastor Wesley já mencionou. Quanta coisa está acontecendo neste mundo. Sabe aquilo, os fundamentos estão destruídos. Aquilo que teria que ser justo, agora é injusto. Está tudo trocado. O errado se tornou certo. O certo se tornou errado. Isso é no mundo. Não fazem mais a justiça, a lei, né? E a justiça, ela está desgovernada. Salmo fala sobre isso. Quando nós vamos lá para o livro de Salmos, no capítulo 11, a situação aí do mundo. Olha como a Bíblia já mencionava, como o salmista já mencionava aqui. Na verdade, que já os fundamentos se transtornaram. Que pode fazer o justo? Irmãos, o mundo está transtornado. Mas nós temos um fundamento. Cristo.
Estamos fundamentados nele. O mundo está sem fundamentos, mas a igreja de Jesus Cristo, ela está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, nosso fundamento. Aleluia! Que jamais se abala, que não muda, que não tem sombra de variação, que é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Este é o Cristo que nós servimos. O mundo está no seu limite. Coisas estão acontecendo, nada à vista, antes não vistos, né? Mas a igreja de Jesus Cristo, ela quer sair logo daqui. Ela não está firmada aqui nesta terra. Ela está firmada na rocha que é Jesus Cristo. E aqui quando a gente vai para o verso 4 deste texto, aqui diz assim: o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre a igreja aqui agora. E Ele vê aqui uma igreja lavada e remida no sangue dEle, que está aqui adorando a Ele, em espírito, em verdade, mas também percorre este mundo e vê a maldade dos homens. Mas também vimos a longanimidade de Deus aí em ação. Deus é um Deus longânimo. Você pega um elástico e vai esticando ele. Estica, estica, estica. Uma hora ele chega no limite. Está chegando no limite este mundo. Deus virá nos buscar, mas o mundo provará a ira de Deus. Quem ficar, provará a ira de Deus. Mas nós não estaremos com Jesus na glória. Oh, aleluia! Mas o justo sofre, o justo sofre. O verso 5 diz assim: o Senhor prova o justo. Mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Então, o que nós estamos vendo? A violência se acumulando e tantas outras coisas. Já está muito bem claro para nós. Nós não cabemos mais neste mundo. Não temos lugar aqui. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como Salvador, esse sentimento começa a latejar no nosso coração, mas parece que eu não sou daqui. O Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, e nós começamos a deixar tudo de lado, as coisas deste mundo. O pecado não faz mais parte da nossa vida. Nós deixamos as práticas antigas. O pecado não tem mais poder sobre nós. E aí começa a surgir um sentimento de céu, de moradas eternas, de só glorificar ao Senhor aqui enquanto estamos nesta terra. Isso é tão maravilhoso, uma transformação tão maravilhosa que acontece na nossa vida, irmãos. Por que de tudo isso? Por que isso? Por que falar da vinda de Jesus? Por que estarmos tanto falando disto? E aí a gente lembra daquele versículo que diz assim:
lá em Tito, no capítulo 2. Sabe por que nós estamos reunidos nesta noite aqui? Na casa do Senhor? Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. A graça nos trouxe aqui nesta noite. Há um presente que nós não merecíamos, não tínhamos condições nenhuma de receber esta graça gloriosa de Jesus. Ele pagou um alto preço. E esta graça se manifestou. E deu o seu Filho unigênito. Então todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas terá a vida eterna. Ei, irmãos! Não existe uma coisa mais maravilhosa do que esta. De sentir a graça de Deus na sua vida e na minha vida. De sentir a bondade de Deus. A misericórdia de Deus. Que todos os dias nós acordamos e está ela ali. E nos acompanha pelo decorrer do dia. Ah, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já estaríamos sendo consumidos, não teríamos condições de nada. Sabe o que é misericórdia? O que nós merecíamos era ser condenados. Mas Jesus veio com sua misericórdia, nos salvou. E hoje podemos, irmãos, falar da vinda de Jesus. E nós todos aqui que estamos reunidos nesta noite, vamos participar deste grande evento. Você não pode ter dúvida disso nenhuma. Ei, irmãos, quando nós voltamos aqui e vemos e sabemos que o apóstolo Pedro ainda diz algumas coisas aqui. Quando no decorrer deste texto, ele vem falando de muitas outras coisas. Mas ficamos aqui no versículo 7, que diz assim: portanto, sede sóbrios. Os irmãos que estavam aqui também falou sobre a sobriedade. Mencionou aqui em suas falas, eu guardei muito bem. Tudo que os irmãos falaram aqui, que eles se apresentaram aqui, tudo que nós estamos falando, que nós temos que estar atentos todos os dias. Sabe o que é sobriedade? E hoje, buscando aqui esta palavra, eu falei, Senhor, qual que é a palavra sóbrio? É uma pessoa que não está intoxicada. Este mundo está tóxico, irmãos. É uma pessoa que não se encontra sob efeito de bebida alcoólica. É uma pessoa reservada, separada, que é o que nós somos. Discreto em seus gestos, na fala, é uma fala diferente. Isto é sobriedade. Sede sóbrios. E aí, quando começa a falar de vigiar, né? Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração.
O que é a palavra vigiar? E olha que é um dicionário comum, né? Que eu peguei. É um dicionário comum. Mas já mexe com a gente, né? Mas já mexe. Nossa. No dicionário diz que nós temos que estar sendo reservados, discretos nos gestos. A fala nossa. E vigiar? Vigiar é observar atentamente. Nós temos um foco, irmãos. Nós estamos atentos às coisas do céu. Esta é a vida do cristão, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Já foi falado sobre a fé aqui. Foi o Senhor Jesus que te deu esta fé aí, irmão. Nada é nosso, tudo veio dele. Esta fé, ele foi o autor, ele te deu esta fé. Ele é o autor da fé. E um dia, ela vai se consumir na presença dele, porque não precisaremos mais de fé, porque estaremos com ele, face a face. Vivemos por fé. Aqui nesta terra, a nossa vida é viver por fé. O pastor já mencionou aqui o capítulo 11 lá de Hebreus. Que viveram todos eles aqui pela fé. Nós vivemos pela fé. Não estamos vendo o céu, mas nós vamos estar lá um dia. Estamos esperando isto. Não estamos vendo Jesus, mas nós sentimos Ele aqui. Sentimos a doce presença do Espírito Santo de Deus. Então, vigiar é velar por algo. Vigie. Controle. A palavra diz controle. Vigiar é ter controle. É prevenir. É precaver. É guardar. Guarde a sua vida. Guarde a sua vida para a vinda de Jesus. Não deixe o mundo querer te dominar. O nosso inimigo, ele rodeia, né? Ele está ao derredor, espreitando um momento ali para te pegar. Mas se você estiver guardado à sombra do esconderijo, se você estiver com sua vida procurando guardá-la, esta salvação tão preciosa que você recebeu, guarde o que tens, em Apocalipse, guarde o que tens, o que nós temos, o que nós recebemos, uma salvação. Lembre-se sempre disso, você não tinha condições nenhuma de merecer isso. Era para você estar condenado. E aí você olha para trás e diz, Senhor, o Senhor me tirou de lá, de um lamaçal de pecado, de um lugar horrível. Ele mesmo nos transportou para este lugar, para o seu reino, para a luz. Antes éramos trevas, agora nós somos luzeiros neste mundo, irmãos. Refletimos Jesus para as pessoas deste mundo.
Você acha que quando você sai pelas ruas de Delfim Moreira, as pessoas estão te olhando e dizem, aquela é diferente. Há um brilho diferente nele. É o reflexo de Jesus na sua vida. É como se olhasse para o céu e visse a negritude do céu à noite. Você vê as estrelas ali, os pontinhos de luzes. Este mundo está em trevas, mas nós somos esses pontinhos de luz ainda iluminando. Porque Jesus é a luz do mundo. E nós refletimos Ele. Temos que refletir. Por isso temos que vigiar. Temos que ser sóbrios. Não é fácil falar sobre isso, porque isso atinge a nós também. Ela vem de encontro à nossa vida. Profundamente. Aleluia. Vigiar em oração. E aí, quando eu fui procurar mais ainda sobre essa palavra, e diz assim, numa outra tradução, uma tradução inglesa passando para o português, diz assim, não se deixe adormecer. E aí? O que me faz a lembrança? Jesus no Getsemane. E aí, não se deixe adormecer. Nós vamos lá para o Evangelho segundo São. Diz assim a palavra de Deus, Jesus ali. Jesus. O capítulo 26 do Evangelho segundo São Mateus. O versículo 33. Ver 36. Diz assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro, esse é o Pedro. Esse é o apóstolo Pedro, irmãos. Ele levou consigo Pedro. E os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse-lhe, a minha alma está cheia de tristeza. Jesus sentiu tristeza como ser humano. Ela está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, os seus discípulos ficaram naquele lugar que ele chamou. Foi um pouquinho adiante. Prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus levou sobre ele. Todos os nossos pecados estavam ali sobre ele. Não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então nem uma hora, pudestes vigiar comigo, nem uma hora. E Jesus continua dizendo, vigiai e orai. Irmãos, aqui neste texto a gente vê como nós somos seres humanos, fracos e falhos. Jesus estava ali com seus discípulos e pedia a eles que ficasse com ele ali, orando. Mas eles não conseguiram. Apenas uma hora, Jesus, por uma hora, Pedro, por uma hora. Apenas uma hora.
Não conseguiram. E ele então diz, ele chama a atenção e diz, como assim? Como o apóstolo Pedro agora está dizendo aqui? Depois ele entendeu. Pedro, ele foi falho muitas vezes, irmãos. Pedro dizia que não ia negar, mas num outro momento ele negou. Mas, quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, Pedro lembra, quando Jesus disse para ele, hoje mesmo, que ele negaria. Antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes. E ele negou. E quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, Pedro estava só espreitando, de longe ele observava Jesus. E de repente o olhar de Pedro bate com o olhar de Jesus, ele olha para a cruz. Ele lembra das palavras de Jesus. E ali eu me vejo, parece que eu vejo Pedro se arrependendo de ter negado. Como sou falho, Jesus, eu falhei. Mas eu me arrependo. Pedro foi transformado. Assim como nós fomos transformados. E fomos moldados, irmãos. O nosso caráter, ele foi trocado. Antes nós tínhamos um mau caráter. Hoje nós temos nova vida, um novo caráter. Mas ainda a nossa personalidade, os nossos temperamentos do qual nós nascemos, eles precisam ser moldados. Pedro precisou ser moldado. Nós muitas vezes precisamos ser moldados, irmãos. Somos falhos, mas aí vem aquele pesar, Jesus, me ajuda. Me molda, Jesus. Me coloca no eixo. E Ele vem e nos molda. E nós nos deixamos ser moldados pelo oleiro. E Ele vem e trabalha na nossa vida. Me lembro também do apóstolo Paulo, quando estava vendo essa passagem. Apóstolo Paulo precisou ter um espinho na carne. Para quê, irmãos? Ele orou por 3 vezes. Jesus, tira esse espinho de mim. Mas para ele não se gloriar, aquele espinho ficou ali. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Às vezes nós nos encontramos em provas, em provações, em dificuldades. Deus sabe tudo o que faz, irmãos. Às vezes Deus nos prova. Às vezes passamos dificuldades na vida. Passamos. Quem não passa? Às vezes pensamos que Deus não está nos vendo. Será que Deus esqueceu de mim? Jamais. Eu estou convosco todos os dias. Eu sou sua segurança. Eu sou o seu alicerce. É isto que Ele nos diz. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te fortaleço. Porque um tema deste é para nos fortalecer mais e mais. Para deixar a gente mais íntimo de Jesus. Uma comunhão mais íntima com esse Jesus maravilhoso. Sabe por quê? Nós vamos experimentar de uma intimidade com Deus naquele dia, do qual nós nunca experimentamos. Aqui nós sentimos a presença tão gloriosa de Jesus.
Tínhamos a comunhão com o Espírito Santo aqui. Imagina quando estivermos com Ele na glória. Que intimidade ali, irmãos, jamais experimentada nessa terra. Oh, já é tão glorioso, irmãos. O Espírito Santo se manifestando. A igreja se regozijando na presença do Senhor, o Senhor fortalecendo um aqui, outro ali, curando, porque Jesus é o mesmo que pode curar hoje aqui. Está com uma enfermidade aí, Jesus, com o poder dele, Ele te cura aqui nesta noite. Oh, o Senhor Jesus te cura. Ele tem poder para curar aqui nesta noite. Eu não sei o que você está passando, qual é a sua enfermidade, ou se tem alguém lá na sua casa enfermo. Creia que o Senhor Jesus está lá curando, e Ele te cura aqui também. Aleluia. Ei, Jesus. Ele transforma. Oh, irmãos. Oh, aleluia. É, Jesus. É tempo de estarmos mais íntimos de Jesus. É, irmãos. Eu preciso estar mais. Eu preciso estar mais. Vigiai e orai. Porque próximo o fim chega. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre orou, ela sempre ora. Quando nós chegamos aqui, todos os irmãos estavam com seus joelhos dobrados, orando. E o apóstolo Pedro dizia aos seus irmãos lá, naquele tempo de perseguição, dizia: orai. Porque quando nós levantamos da oração, irmãos, nós conseguimos atravessar essas avenidas aqui. Porque senão nós não conseguiríamos, irmãos. A oração nos fortalece. Ela nos dá ânimo. Ela nos dá força para nós enfrentarmos as situações mais difíceis da nossa vida. Para enfrentarmos este mundo mesmo, porque quando a gente sai até pelas ruas, ou como que a gente olha, quando a gente olha um pouquinho para as redes sociais, como está difícil até de entrar nas redes. Como está difícil. Como parece que tem um negócio ali que nos pega. Às vezes a gente está olhando no WhatsApp, conversando coisas que precisam ser conversadas. De repente vem um sininho, aparece para a gente entrar no Instagram, aparece. E de repente a gente entra e ali fica. Meu Deus, que isso? Aí você dá Senhor, como que pega? Como que está pegando? Aí você volta em si, meu Deus, espera aí, calma. Sai disso agora. Vai fazer o que você estava fazendo. Somos pegos, irmão, às vezes, horas ali. É o mundo, é a situação. E às vezes nós somos pegados a isso, somos falhos. Porque ninguém é de ferro, a gente acaba olhando e aí acaba ficando ali, perdendo tempo ali. Não é assim que acontece? Mas aí vem o apóstolo Paulo. E aí tantas outras passagens na Bíblia que nos falam para nós termos vigilância na nossa vida. Esse é o Jesus que nós servimos.
que tem nos preparado moradas. E aí, nós vemos as pessoas dizendo, como lá na época de Paulo, como o pastor já mencionou, as pessoas, mas quanto tempo vocês estão falando que Jesus vem, ele não vem, cadê? Zombam de nós, zombam. Mas Jesus, ele disse, ele foi preparar moradas. Ele foi preparar moradas, e todos aqueles que querem morar no céu, têm moradas preparadas para eles. Se todo mundo agora quisesse aceitar Jesus como o único suficiente Salvador de sua vida e permanecesse nele, iriam participar da vinda de Jesus e teriam uma morada. Porque ele mesmo foi preparar-vos lugar. Teremos uma casa no céu. Esta aqui que você mora, ela é provisória aí. Nem é sua, irmãos. A gente diz que é a minha casa. Jesus teve um túmulo emprestado por 3 dias. Foi emprestado. José de Arimateia emprestou 3 dias o túmulo para Jesus. Ao 3º dia ele ressuscitou. Ei, não ficou ali no túmulo, não. A morte não deteu Jesus, ele ressuscitou. E nós ressuscitaremos também, irmãos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, que estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorioso, igual ao do Senhor Jesus Cristo. E estaremos para sempre com Ele. Você, às vezes, aqui demora 10 anos para construir uma casa. Meu caso, eu demorei 10 anos para construir um lugar onde eu moro. 10. Vai ficar tudo aí. Somos mordomos, apenas administradores. Por isso que nós não nos apegamos a nada deste mundo. Tudo aqui é passageiro. E sabe o que acontece também? Depois de anos você tem que ir lá pintar de novo. O negócio destrói, acaba. Fica ruim, você vai ter que... Aí acaba, quebra um móvel, você compra outro. Mas lá não tem isso. Lá não quebra, lá não destrói, lá não tem nada disso. Lá é tudo maravilhoso, lá é permanente, lá é pleno, lá é glorioso. Irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.